Falou pessoal, aqui é Celso Santos, o Nerd Negro, chegando mais uma vez no canal, trazendo mais um vídeo aí pra vocês. E o nosso foco aqui no canal ultimamente está sendo falar sobre investimentos, vamos continuar falando sobre isso aí e tal. E agora, cara, chegando já no final do ano aí, né, passando por todas as coisas que passamos aí no meio do ano, a nossa meta sempre é, quais seriam os melhores investimentos aí, assim, para o ano de 2025, né? Vale a pena investir ou não vale a pena? Então essa é uma dúvida que muitas pessoas têm e que é legal a gente pegar e passar assim. Primeiramente que é o seguinte, para o ano de 2025 os melhores investimentos vão depender de diversos fatores, né? Fatores esses como o cenário econômico global, como a taxa de juros, o comportamento do mercado em si, né? E também qual é a sua prioridade pessoal, né? Porque também, independente de tudo isso, independente do mercado global, independente das mudanças nos Estados Unidos, da guerra que está tendo por aí, também existe a questão pessoal, do que você está fazendo, das suas batalhas diárias, né? Da sua forma que você quer pensar em investir em algo ou não. Então, com base nisso é o seguinte, a gente fica pensando assim, qual a melhor coisa para eu investir em 2025 e fazer com que o meu patrimônio possa crescer? Então, a primeira coisa que você tem que fazer é definir uma meta tangível. O que é uma meta tangível? Aquela meta que você sabe que você pode alcançar, tá? E, lógico, né? Correr atrás dessa meta. Então não adianta você querer chegar a 100 mil reais se você não chegou a economizar nem R$ 1.000, tá? Não tem jeito. Tinha uma frase antiga que o pessoal falava antigamente que era assim, que de grão em grão se chega a 1 milhão, tá? E é verdade isso. Então, ou seja, se você não colocar uma meta tangível, automaticamente vai chegar um momento que você não vai conseguir ir adiante porque você vai parar no meio do caminho. Vai ficar muito longe aquilo que você pensou, né? Digamos, eu quero adquirir 100 mil reais, né? E de repente você vai ver que você vai fazer um plano aí assim, ou vai ver os gurus da internet falando para você, se você guardar tanto por mês, e de repente você fala, não consigo guardar isso, né? Então a primeira coisa que você tem que definir é, eu preciso começar a investir. Eu querendo começar a investir, como é que eu vou fazer? Não interessa quanto você vai começar, com quanto você vai começar. O que interessa é que você precisa começar a investir, tá? Seja no Tesouro Direto, seja assim na renda fixa, seja em ações, em fundos imobiliários, sempre você vai ter que definir aonde você vai colocar a sua grana. Então, esse é o objetivo desse vídeo, tá? E a questão é, investir em renda fixa é a melhor coisa, tá? Vai depender da sua estratégia. Então, veja bem, a renda fixa no ano que vem, no ano 2025, ela pode render a 40% a 50% do seu patrimônio. Lembrando que muitos dos investimentos que você faz lá, você vai já ter descontado, aí, assim, no caso, o imposto de renda, né? Então, veja bem, vamos tomar por base o ano de 2023 e também 2024. Nós tivemos aí assim, no meio de 2023, ali, assim, a queda da Selic, e agora no final do ano houve o aumento da Selic, né? O que fez com que muitos investidores corressem, aí, assim, no caso, para a renda fixa. E com isso, o que acontece? Você está emprestando dinheiro para o governo, e quando você empresta um dinheiro para o governo, automaticamente ele vai te reembolsar de volta. Então a questão simplesmente você dá uma grana lá, né? Você compra, no caso assim, títulos do Tesouro Direto, tudo mais, tal. Ou investe assim nos bancos, né? Em CDBs, LCIs, LCAs, nas debêntures, né? Quando você faz isso, você está investindo em renda fixa. Isso quer dizer o quê? Essa renda ela vai ter para você assim, com base na taxa Selic, né? Você vai poder retirar aí assim, como a taxa Selic está alta agora, é um bom investimento, porém a questão a gente não sabe se esse investimento que está sendo feito agora, né, pelo Banco Central, se ele pode mudar ou não, então por isso que vai depender muito aí da política econômica do nosso país. Mas pensando aí assim também em ter uma renda, a questão também é você começar a investir, diversificar o seu patrimônio, né, não investir numa coisa só. Então o que você faz? A sua reserva de emergência, você coloca ali assim, no caso em um CDB, em um CDI, em algo que você possa sacar rapidamente, né? Para que possa ficar ali na sua mão. E pode também investir aí assim em títulos do Tesouro Direto, né?
para que você possa ter uma grana e assim tal, protegendo o seu dinheiro. Então a renda fixa ele serve como um investimento de proteção. Uma outra coisa que você pode investir também é em fundos imobiliários. Eu não vou falar aqui assim o nome dos fundos imobiliários, existem fundos imobiliários de papel, fundos imobiliários de tijolos, que são lajes corporativas de shoppings e também de galpões logísticos e assim por diante, né? E os fundos de papéis são ligados aí, assim no caso, aos CRIs, né? Aos CRIs e tal. Os fundos imobiliários agora, eles tiveram uma queda muito grande, então quem investiu em fundos imobiliários sentiu esse baque, né? Porque houve uma queda e com essa queda muitas pessoas que investem em fundo imobiliário correram e foram para a renda fixa. Porém, pessoal, é o seguinte, esses fundos imobiliários, o mercado ele sempre passa por nuances, ele passa por momentos, por isso que chama-se renda variável, né? Ele vai subir, vai descer e agora é um bom momento de você comprar fundos imobiliários. Por quê? Porque esses fundos imobiliários que estavam lá em cima, lá por causa da baixa, que a Selic estava baixa, né? O pessoal tinha corrido para os fundos imobiliários, então automaticamente quando as pessoas, o mercado, muita gente está comprando, esses ativos ficam mais caros. E agora, como o pessoal começou a vender, esses ativos estão mais baratos. Então se você tiver uma grana para investir em fundos imobiliários, né? Você vai acabar ganhando dinheiro a longo prazo. Então estamos aqui a longo prazo, além dos fundos imobiliários também de pagarem assim, os dividendos mensal, dividendo esse que até o momento que nós estamos gravando esse vídeo, ainda são aí assim, no caso, sem necessidade de você pagar aí assim um imposto de renda, tá? De coisa diferente aí do que no caso na renda fixa. Mas aí você vai dizer o seguinte, eu não sei, cara, como é que eu vou fazer tal nisso aí. Uma das questões também o mercado ele é bem diversificado. Então tem a renda fixa, ele tem também os fundos imobiliários, mas também tem o mercado de ações. E os mercados de ações ele traz uma variedade muito grande. É você apostar em um negócio. Então quando você aposta em um negócio, você faz o quê? Você investe ali assim, em empresas que estarão passando para você algo bom. E aí a pergunta que vem na nossa mente muitas vezes cara, como é que eu vou saber qual que é a melhor empresa para que eu possa comprar, né? Eu não sei comprar ações, eu nunca comprei ações, tá? Então nós temos empresas aí assim que estão na bolsa a partir de R$4, R$5, temos empresas que custam R$50, tem empresa para todo tipo de investidor. Então veja bem, pouco dinheiro não é sinal para que você não invista. Claro que se você investir pouco, você vai ser mais difícil de você chegar nas suas metas, correto? Porém, se você começar a investir, mesmo que seja com pouco, você vai guardando sua grana ali assim tal. E essas empresas têm uma coisa que a renda fixa não tem. Qual que é? A empresa ela tem um padrão de crescimento. E algumas empresas ela também dão dividendos ali assim, que é uma participação nos lucros para as pessoas que estão investindo nessas empresas. Então se você compra ali assim, por exemplo, uma empresa de um setor perene, né? Vai chegar um momento que ela vai pegar e vai te dar uma participação no lucro para você de duas formas. Ela pode te dar isso de forma, digamos, como dividendos, ou ela pode também te dar como juros sobre capital próprio, que é o quê? No caso de juros sobre capital próprio, já é um desconto de imposto de renda que é feito automaticamente. Mas se for dividendos, não tem, até o momento que eu gravo esse vídeo, ainda desconto aí, assim, no caso de imposto de renda para você. Então, veja bem, que empresas que eu vou comprar? Empresas do setor perene. Quais são o setor perene, Celso? O setor perene, cara, é aquilo que independente de você continuar vivo ou não, esses setores vão continuar aí. Então, por exemplo, setor de seguros, tá? Setor de energia, de saneamento básico, setor bancário. Por exemplo, quem comprou ações do Banco do Brasil há pouco tempo atrás, né, ganhou uma grana muito grande. Claro que agora ela deu uma caída também, né? Tal. Mas mesmo assim o Banco do Brasil ainda continua sendo um dos melhores bancos assim, que existem em remuneração dos seus acionistas. Tá? Quem investiu no Banco Itaú também teve uma valorização aí muito grande e tal. Imagina o Barsi, né? Se o Barsi ele tivesse essa colocação. O Luiz Barsi ele comprou ações do Banco do Brasil a 50 centavos. Né? E hoje o Banco do Brasil está custando R$26 aí. Então você vê que a valorização é grande. E eu não vou falar aqui o nome de empresas para que você compre, mas esses setores, se você procurar empresas desses setores, com certeza são empresas que não vão quebrar facilmente. Por quê? Por exemplo, se você comprar no setor elétrico, cara, eu nunca vi alguém
falar que ia mandar desligar a luz dele porque a luz estava cara. Se você comprar empresa do setor de saneamento também, eu nunca vi ninguém falar assim, a água está muito cara, vou mandar cortar a água da minha casa. Não. Mesmo o cara reclamando, ele vai lá e vai pagar a conta de água dele, mesmo a pessoa reclamando, ele vai lá e vai pagar a conta de luz dele, porque automaticamente ele vai precisar, são coisas que você precisa, independente de você reclamar ou não, você vai precisar disso. Um outro setor de seguros, veja bem, é uma coisa que você paga e pede para não usar, né? Porque você paga o seguro do carro, para que se alguém roubar seu carro, você possa estar segurado e ter o seu carro de volta. Porém, você fica pedindo a Deus, você vai orar a Deus, pedir sempre, Senhor, abençoa que ninguém roube meu carro. Bom, mas você paga seguro, cara. Não é assim? Então é essa a questão. Tá? Então se você investir em empresas aí, assim no caso, desses setores, são empresas aí que vão continuar dando lucro sempre para as pessoas que são seus investidores. Uma outra coisa também assim que acaba sendo já um investimento de risco, tá? São as criptomoedas e os ativos digitais. No caso o Bitcoin, as pessoas estão falando assim que ele está batendo aí assim, pode bater agora 100 milhões, né? Tal, 100 mil dólares, tal, chegando a milhões de reais, não é assim? Tal. Quem comprou Bitcoin há um tempo atrás, é assim, hoje está dando um sorriso largo, né? Porque o Bitcoin ele acabou valorizando muito, e não somente o Bitcoin, porque tem outras moedas digitais, outros ativos digitais que acabam chegando dentro do mesmo patamar, por exemplo, o Ethereum, e outras moedas que também vêm ali assim e tal, que crescem com ele. Porém, esses investimentos são investimentos que são investimentos de risco, porque o Bitcoin é muito volátil, as moedas digitais são voláteis, né? Ou seja, elas podem crescer muito rápido, mas elas também podem cair muito rápido, né? Então as pessoas acabam tendo medo, mas porém, as pessoas que costumam investir constantemente, investem nesses ativos para longo prazo. Então se você investir, digamos, em Bitcoin, não pense em investir hoje para tirar amanhã. Pode ser que aconteça? Pode ser, porque como eu falei, é muito rápido, né? Mas a longo prazo, automaticamente, esses investimentos vão te dar aí um bom retorno. E aí quando falamos de longo prazo, algumas pessoas me perguntaram assim, mas o que é um longo prazo para você? Longo prazo, pessoal, é qualquer investimento que você faz para acima de 5 anos, tá? Se você fizer um investimento agora, pensando que foi em retirar o ano que vem, não é longo prazo, tá? Isso aí é um prazo pequeno ainda, porque não deu tempo nem dos juros compostos fazer o seu trabalho a seu favor, tá? Então, vale a pena você chegar e fazer assim, não, preciso fazer um investimento tal, para que eu possa crescer, então, ou para que eu possa me aposentar no futuro, não sei qual a sua idade que você está vendo esse vídeo agora, mas eu preciso fazer isso. Então as questões invista de forma consciente com metas tangíveis, e automaticamente você vai chegar ao longe. Uma outra coisa, um outro tipo de investimento também são os investimentos novos, está tendo assim carbono e tudo mais, tal. São os investimentos em energia e também em sustentabilidade, que são ações e ETFs verdes, né? Os fundos temáticos, focados aí assim nessa questão do carbono e tudo mais, tal. E muita gente está investindo nisso aí também assim, tal. Mas você tem que fazer simplesmente uma coisa, ter uma base de quanto você pode investir nisso. O legal é você diversificar a sua carteira e você poder investir assim de forma consciente. Então, invista em renda fixa? Sim. Coloque uma boa parte do seu patrimônio em renda fixa. Vamos dizer assim, uma base de 50%, 60% em renda fixa. São investimentos que vão te garantir ali, se você tem medo de perder dinheiro, que vão te garantir uma sustentabilidade. Tá ok? Em fundos imobiliários, você pode colocar em assim no caso, sei lá, 20% da sua carteira, você que define, 30%, 15% da sua carteira. Em ações e ETFs, você coloca mais 20%. Em criptomoedas, que são os ativos que dão mais renda, na verdade, porém, também são aqueles que fazem com que você possa perder bastante, aí você investe bem menos. Por quê? Porque caso cresça, você vai ter um crescimento de dinheiro muito grande. Mas caso ele caia também, você perca dinheiro, você não vai ter investido a maioria da sua renda nesse ativo e automaticamente a sua perda não será tão grande. Então preste atenção, quanto maior o investimento, quanto maior, vamos dizer assim, o crescimento, quanto mais rápido esse dinheiro pode dar retorno para mim. Então digamos assim, quanto maior o ganho, né? Se você investir em algo que tem um ganho muito alto, o risco também é alto.
Então as criptomoedas se dão um ganho muito rápido, muito alto, sim, mas se cair também tem uma caída muito rápida. Então o que você tem que fazer? Nesses investimentos específicos, você tem que colocar assim pouco dinheiro. Então digamos que você tivesse R$1.000 para investir. Você coloca R$500 ali na renda fixa, né? Investindo em ações ali do Tesouro Direto, na Selic, investindo aí assim no caso em um CDB de um banco aí assim que você tenha conta. E os outros 20% você coloca em fundos imobiliários, né? Procurando, claro, bons fundos imobiliários, né? De papel e também de lajes corporativas. Mais 200 conto, você pega e fala assim, que são 20% de 1.000, né? R$200 você coloca ali assim em ações, em ETFs, né? Se você não tem particularidade de procurar ações, de pegar uma por uma, então investe no ETF. Você pode investir assim no caso em algo que vai pelo índice, né? E automaticamente você também não vai estar perdendo dinheiro. E em criptomoedas você investe 10%. Vai investir 100 conto em 10%. Porque digamos, se eu investir R$100 em criptomoedas, essas moedas caíram 20%, eu perdi R$20, correto? Mas se elas tiveram um crescimento aí assim no caso de 20%, eu ganhei 24%. Né? Então, para você ver como que é diferente aí assim o negócio, porque ele vai crescendo, vai tendo essas ganhas, eu ganhei uma base de 20 e assim por diante, quanto mais ela vai crescer, mais o rendimento vai dar. Então o importante é que você possa aí assim nessa questão fazer as suas contas, né, de como você vai começar a investir. Celso, eu não tenho R$1.000, né, não tenho isso. O que eu tenho aqui assim é 10 conto. Não tem problema, tem fundos imobiliários hoje que custa R$10, tem ações que custam menos de R$2, tem ações de boas empresas que custam base de R$4 a R$5. Né? Não importa quanto você vai começar, o que importa é você começar e dar o primeiro passo. O investimento é para que no ano de 2025 você possa começar a fazer essas coisas. Mas comece hoje, comece já. Isso é importante. Tá? E automaticamente você vai ver o seu crescimento, o seu patrimônio crescendo. Tá bom? Primeiramente, colocando metas tangíveis e alcançáveis. Se você não tem R$1.000, então tudo bem. Minha primeira meta é arrumar R$1.000. Eu não tenho nada, não consigo investir nada. Então a sua primeira meta vai ser arrumar uma fonte de renda para que você comece a investir, porque sem fonte de renda, meu querido, não dá para investir nada, tá bom? Meu nome é Celso Santos, o Nerd Negro. Fui.